Olá, povo de Deus, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, que está vivo e reina para sempre. Aqui estou eu com a Bíblia na mão, Jesus no coração, querendo falar do Evangelho de Jesus Cristo para toda essa grande nação. Hoje eu vou ler no livro da sabedoria, Papel da Sabedoria na História, 10.19, de Adão e José. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira dela, se afastou. Pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, e a sabedoria de novo o salvou. Conduziu o justo num lenho sem valor, e quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus, e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que desceram sobre a pentábole, cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fulminante de deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecerem, e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula, porque aqueles que desprezam a sabedoria não somente se prejudicará em ignorar o bem, mas ainda deixará aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honra, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Entenderam a sabedoria como ela é boa? Cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E no duro combate deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias. Ela lhe
até que ele trouxe o centro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e confirmou-lhe uma glória eterna. Oh, aleluias! Às vezes, muitos não entendem que a sabedoria é a mãe das mães, porque nunca viveu o que o José passou e o que eu passei, ou que muitas filhas e filhos que viveram longe dos seus familiares, porque só quem viveu o que José viveu, José do Egito, não o Nazareno. O José, só quem viveu passou o que eu passei, sofrendo as rejeições que eu sofri, e o que José sofreu pelos seus irmãos. Ele já era do segundo casamento, eu vim de pai separado, de pai adúltero e mãe mal amada, mãe sofrida, mãe ferida. Que eu não vou falar que a minha mãe foi uma pessoa ruim, não. A minha mãe era uma fera ferida, como eu assim também o fui. Quando renegada, uma mãe de 11 filhos, o mais novo estava com 11 meses, descobriu que o pai daqueles 11 filhos estava traindo ela. Gente, o maior pecado neste mundo é o adultério. O homem adúltero e a mulher adúltera, eles não pecam só por trair. Eles pecam por trair não a esposa ou os filhos, que os filhos nunca deixam de ser filho e nunca vai conseguir perdoar e nunca vai se conformar e vai entender por que razão o pai ou a mãe chega a trair um ao outro e deixando muitos cúmplices, e as mães também, às vezes elas ou o pai, às vezes a pessoa por situação difícil acaba renegando o filho, maltratando o filho, filhas, mas não é porque eles querem, porque tem aquela história bíblica, vocês já ouviram, que o inimigo entra na finança e no casamento, que Deus veio para dar vida e vida com abundância, e o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e onde é a área que ele mais entra para atingir? Na área do casamento, na área da finança. Muitos casamentos, às vezes, são desfeitos por causa da finança, mas é o inimigo. Então, se o meu pai ou a minha mãe fizeram algum mal a mim, foi o inimigo, porque eles deixaram se levar, eles não tiveram sabedoria. Então, o que é que nós temos que buscar como mãe? Deus como pai. É por isso que eu falo para o mundo inteiro: doa quem doer, me chame de louca quem quiser, mas o único pai verdadeiro é Deus. E a melhor mãe também é a sabedoria. Porque o filho, quando é renegado pela mãe, ele tem que buscar sabedoria. A sabedoria me acolheu desde os meus 13 anos até hoje. Eu não tive apoio de mãe, de avó, de tia, que minha mãe não deixou, nem minhas tias, nem minha avó, nenhuma mulher decente, nenhuma mulher da minha família cuidar de mim, porque elas eram oprimidas, elas sofriam pressão, minha mãe não cuidava de mim pela questão de ser a filha mais velha do meu pai, ter 13 anos,
E eu falo, os filhos pagam pelo erro dos pais. Eu perdi o primeiro namorado, a mãe não aceitou que eu namorasse, que ele namorasse comigo, por causa que eu era filha de pai e mãe separado, e fiquei justo na companhia do meu pai por causa da rejeição da minha mãe. E o medo que eu sentia, porque ela me deu uma surra antes. Então, gente, não adianta. A mãe é a sabedoria. Por melhor que a mãe da gente seja, um dia nós vamos ficar sem ela, nós vamos perder ela. Por melhor que ela seja, nós vamos perder, nós vamos para casa do nosso marido, nós vamos ser mãe, nós vamos perder os nossos filhos para o mundo, para a sabedoria cuidar. Por quê? Não é Nossa Senhora. Nossa Senhora que o povo fala. Nossa Senhora é a sabedoria. Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Quem é a tua mãe e os teus irmãos? É aqueles que me seguem. O que Jesus quis dizer? É a sabedoria. Porque o amigo não é a sabedoria. Deus, no amigo que tem sabedoria, o amigo se torna uma mãe e um pai. O amigo se torna família, se torna irmão. O pai, eu falo também para meus netos e para todas as pessoas que me escutam, nós somos o quê? Somos irmãos, mesmo sendo pai, mãe, tem que ser irmão, tem que se amar como irmão. Pai e mãe são irmãos, e marido e mulher são irmãos. Somos amigos, somos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus. A oração do Pai Nosso já nos diz tudo. Quando falaram para Jesus da mãe, ele falou assim, mãe é aqueles que me seguem. Que ele quis dizer, mãe é amor. E quem é essa mãe? É a sabedoria. Se não tiver a sabedoria, quem é que vai nos guiar? Quem foi que me seguiu o tempo todo dos meus 13 anos até eu chegar aqui em São Paulo? Eu errando, quebrando com a cabeça, vi Nossa Senhora, vi Jesus, fiz matemática no céu, minha mãe não deixou eu ir com minha avó, meus irmãos me perseguiram, as perseguições, eu não vou perder o meu tempo, ficar contando as perseguições que eu sofri por meus irmãos biológicos, eu não vou contar, não vou ficar contando a minha vida, que não vale a pena, que vamos chamar de louca, vamos chamar de doente, de louca. Não, gente, não adianta, não adianta. Irmã, pai e mãe são irmãos. Nós somos filhos de Deus e de Nossa Senhora, nós respeitamos eles porque eles nos colocou no mundo. Mas com os divórcios, com a separação, o adultério, eu acho que o pior pecado do mundo, e a coisa que a gente mais deve pedir a Deus é para manter uma família. Porque tá difícil uma família viver. Às vezes, quando o marido e a mulher são unidos, vivem 60, até 60 anos junto, uma eternidade junto. Os filhos, às vezes, a maioria se separa, a maioria bate com a cabeça, faz coisa errada. É assim, gente, é assim. Mas a mãe das mães é a sabedoria. Foi ela quem fez Jesus no ventre da Virgem Maria. E Deus é o Pai, Deus é Pai, como eu falo, Deus é Pai, não é palhaço nem padrasto, porque pensando bem, nosso pai biológico são nossos pais adotivos, porque o que ele fez? É o nosso pai adotivo, porque Jesus foi quem nos gerou no ventre de nossa mãe, Jesus foi quem capacitou o nosso pai irmão, a nossa mãe irmã a nos dar vida, a nos criar. Então nós somos irmãos das nossas mães, nós somos irmãos dos nossos pais. Nós devemos respeitar os nossos pais e os nossos pais nos respeitar, os pais respeitar os filhos como se fossem seus próprios irmãos. E o dia dos pais, o dia dos crianças não trabalha, a criança não tem dinheiro. Quem tem que presentear os filhos no dia dos pais são os pais, gente. Porque a partir do momento que a gente cresceu e começou a trabalhar, nós somos donos do nosso próprio nariz. Nós passamos a ser irmãos. Desde quando a gente nasce, o pai vai já ver o irmãozinho nascer ali, nasceu o filho do meu pai, do meu Deus. Meu pai, quando vê meu pai, meu avô é meu irmão, meu filho é meu irmão, minha filha é minha irmã. Incrível, gente, é incrível. A oração do Pai Nosso nos ensinou Deus como Pai.
Nossa Senhora como mãe, o próprio Jesus falou, mulher, eis aí o teu filho. Ele estava nos entregando na mão da sabedoria, daquela que deu a vida por nós, que deu o corpo e o sangue, que Jesus se entregou. Então ali ele estava entregando o corpo e o sangue da mãe dele, da Virgem Maria, mas foi da Virgem Maria, não foi da Maria do José. A Maria que casou com José, os irmãos de José, eu escutei a palestra de um pastor falando assim que foi ontem ou hoje no Face que Jesus foi odiado pelos irmãos, filho de José, porque eles tinham medo de enfrentar o mundo, que Jesus era o próprio Deus. Jesus foi corpo e sangue da mulher que não era mãe dele, que ele não tinha parte com o sangue daqueles rapazes. Porque a Virgem Maria, o sangue dela era puro, era carmezinho, o sangue dela, o corpo e o sangue dela. Jesus foi feito só com o corpo e com o sangue da Virgem Maria. Já não fazia parte, o corpo dela já não era mais puro, já não tinha aquela pureza. Os irmãos de Jesus, eles foi fecundado por José, foi gerado do DNA de José. E a Virgem Maria, Jesus foi gerado pelo o sangue carmesim, o sangue puro e a carne pura do sangue de Maria, da Virgem Maria. O sangue, o corpo dela foi gerado pelo Espírito Santo, pela sabedoria, pelo Espírito Santo, pela sabedoria, a ciência. Quem fez a ciência foi a sabedoria. Ela é a mãe da ciência, ela é a mãe das mães, é a mãe de Deus. Ela, no livro da sabedoria, você escuta falar, eu fiz, antes de tudo e de todos, ela elogio da sabedoria. No elogio da sabedoria diz assim, eu vim antes de tudo e de todos, foi eu quem fiz o céu, a terra, o mar, tudo que há na terra, e foi ela sim. Foi ela sim, vocês lendo esse texto que eu acabei de ler aqui no livro, ela é a mãe das mães, ela é a mãe das mães. É ela quem toma conta, não é a Virgem Maria. A Virgem Maria, depois dela, que ela viu que o mundo estava todo virado do avesso, aí ela mandou o próprio Deus, falou, não, vai você mesmo, você vai nascer de uma virgem concebida sem pecado, do sangue e da carne dela. Por que foi que Jesus falou assim, eis tua mãe? Porque se ele nos entregou como pão, e a gente recebe o corpo e o sangue dele como alimento, ela também está no corpo e no sangue dele, que foi ela quem gerou ele, pelo poder de Deus e da sabedoria, pelo poder do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, pelo poder da sabedoria. Ela nasceu da Virgem Maria e do Espírito Santo, gente. E ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tá aí o meu recadinho, é assim que eu vejo. Então, apego materno é por respeito de mãe e irmã, pela vida, porque quem nos deu a vida, em primeiro lugar, foi Deus. Quando a gente foi gerada no ventre da mãe da gente, ali quem teceu todo o traço, quem formou todos os traços, a fibra do nosso corpo, nosso sangue, quem fez o formato do nosso corpo. Tudo bem que nós temos os traços biológicos do pai e da mãe da gente, a genética do pai e da mãe da gente, mas é porque é como uma semente, a vida é uma semente, é como uma semente, a semente vem de acordo com... Vem daquilo que foi semeado. Então, os traços que a gente tem do pai e da mãe, se é negro, se é branco, mas isso não quer dizer que foi eles, foi o pai. Tem pai que não parece com filho, tem filho que não parece com pai. Deus, nós no mundo somos como um jardim, flor. Deus nos semeou do jeito que Ele quis, Ele nos traçou, Ele nos fez pela sabedoria, pela ciência, no ventre da nossa mãe, Ele fez todo o nosso formato, toda a fibra, coração, olho, boca, tudo. Ele nos formou com a maior perfeição. Então,
Nosso Pai é Deus, nosso melhor irmão é Jesus Cristo, a nossa melhor mãe, que nunca vai se separar de nós enquanto a gente tiver fôlego de vida, é a sabedoria. Enquanto a gente respirar, é a mãe sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos dê bastante sabedoria e que ela sempre nos acompanhe. Onde a gente estiver, que ela esteja sempre com a gente. É isso que eu desejo para todos nós, filhos de Deus e Nossa Senhora, Mãe Sabedoria, a mãe das mães, e para todos os governantes, os patrões, os pais, os irmãos, as irmãs, para todos nós, os filhos, e todos os dias é dia das mães, dos pais, e graças a Deus, que Deus nos abençoe e nos proteja grandemente. Boa noite para todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e reina para sempre, em cada um de nós, patriotas do bem.